Eu precisava muito ganhar mais dinheiro porque minha mulher estava grávida na época e eu não tinha muita escolha. Uma coisa é você alimentar uma boca, que é a sua. Outra coisa é você alimentar uma família. E aí eu tive que pensar em como ganhar mais dinheiro rápido, só que de maneira estruturada. Eu não queria ganhar um pouco mais de dinheiro para depois ganhar menos. Não, eu queria dar um salto na minha carreira. Eu vou contar para você exatamente o que eu fiz. Em 180 dias. Foi um prazo ali de 6 meses, tá? Eu dobrei o meu faturamento mesmo assim e a nossa vida mudou. Essa é a verdade, tá? Então, se você gosta desse tipo de tema, eu vou abrir o jogo com você aqui e se você gostar, lá no final você já deixa seu like e se inscreve aqui no canal. E já dá aquela comentada também se foi útil pra você e tal, beleza? Primeira coisa que eu fiz foi ser plenamente honesto, de entender que se eu não ganhasse mais dinheiro, se eu não ralasse pra ganhar mais dinheiro, a gente ia sofrer. Quando eu digo a gente, era eu, minha mulher e meu filho. E quando eu digo sofrer, não tô falando de ai meu Deus, eles estão passando fome, não. Mas sabe aquela vida de escassez completa? De sempre estar contando demais as moedas pra você fazer as coisas que você gosta? Eu sempre tive muito essa vontade de viver, pô. Eu sempre quis ter minha família pra poder viver bem, pra viver de maneira completa, com lazer, querer sair, se divertir e tudo mais. E eu odiava a ideia de que se eu tivesse família, eu teria que abrir mão de ter essa realidade de vida. Então eu tive em mente de que eu pagaria o preço que fosse necessário para poder, eventualmente, poder me divertir, fazer as viagens que a gente gosta de fazer em família e tudo mais. Tendo isso em mente, me fez ter uma postura ativa diante das coisas. Ou seja, eu não deixava as coisas acontecerem naturalmente na vida. Eu ia, de fato, querendo manipular cada cenário e situação ao meu favor para que me ajudasse a ganhar mais dinheiro. Esse é um ponto muito simples. Então observe que nesse início, tudo é em relação à forma na qual você pensa e postura, pô. Eu tinha em mente que eu precisava ganhar mais e precisava ser aquele cara que ganha mais. Não dava pra ter a mesma postura de antes achando que ia ter o resultado diferente. Não tinha como, beleza? E aí eu vou contar pra vocês agora como é que foi esses saltos, beleza? Nesse trecho específico no qual eu dobrei o salário. Eu tava ganhando R$4.500 por mês. Morava com a minha mãe, pô, aquela vidinha, esquece, né? Jovem. E R$4.500 pra um cara que mora com a mãe é de boa demais. Só que eu vou confessar uma coisa pra vocês. Eu sempre fui horrível com dinheiro. Muito ruim, mesmo. Eu sempre fui muito mão aberta. E o fato de ser muito mão aberta não fez com que eu olhasse pro dinheiro de maneira estratégica pra poder juntar aquela coisa toda. Eu comprei o meu carro assim que eu recebi o sim do contrato do trabalho, sacou? Então assim, mano, um cara sem organização financeira nenhuma. Sempre fui assim. Tanto que aqui em casa, quem comanda a parada da grana e tudo mais é minha mulher. Então assim, quem resolve todas as questões é ela. Eu sou o cara que vai atrás da caça, entendeu? Eu vou, ganho dinheiro porque eu sou bom nisso aqui, criar fontes de renda, melhorar o nosso padrão de vida. Sempre fui muito bom nisso. Mas quem cuida do dinheiro pra de fato a gente conseguir fazer essas coisas é minha mulher, tá? Então, me atrapalhou muito nesse início, porque imagina, eu já não fazia, eu não deixava sobrar dinheiro morando na casa da minha mãe, pô. Ganhando R$4.500 por mês. E aí a primeira coisa que me passou pela cabeça é que eu precisava ganhar mais dinheiro, assim, pelo fato de estar vindo um filho e tal. Achava que aquela era a solução, né? E de fato foi a solução, tá? Não vou mentir também não, porque ganhar mais dinheiro sempre resolve o problema. Mas eu sabia também que a gente precisava ter uma outra postura, ou seja, não tinha como mais eu me comportar como um cara que ganha R$4.500 por mês. Se eu quisesse ganhar 9, eu tinha que ver como é que esses caras faziam. Tanto em relação a comportamento e postura, quanto em relação à profissão. E aí, o que foi que eu fiz? Presta atenção aqui. Entrei numa plataforma chamada Glassdoor. Eu sempre trabalhei com tecnologia, tá, pessoal? Eu sou da área de TI. Eu não sou programador, eu sou designer, de experiência do usuário, tá? Que é, sabe aqueles caras que faz protótipo de aplicativo? Então, deixa eu tentar explicar da forma mais simples. Imagine que você usa o YouTube, tá? Quem desenhou o YouTube, toda a experiência de você clicar, de pausar, de aumentar o volume, diminuir, foi um designer. Eu faço esse tipo de trabalho, entendeu? Produtos digitais, aplicativos, sistemas, passam por um designer como eu. Então, o que eu fazia, tá? Nesse processo. Eu entrei na plataforma chamada Glassdoor. G-L-A-S-S, de é vidro em inglês, door de porta. D-O-O-R. Glassdoor.com. Eu vou colocar aqui nos comentários, tá? Essa plataforma, as pessoas falam sobre suas experiências trabalhando nas empresas. Então, assim, quanto ganha um analista financeiro no Itaú?
Um analista financeiro do Itaú vai falar quanto ganha. E principalmente, como é a experiência de trabalhar lá e tal. É muito legal, muito interessante, é muito bom pra você que tem um plano de carreira na cabeça. Então, eu sabia que precisava ganhar mais dinheiro, mas no emprego que eu tava na época, que era uma agência de publicidade, eu não ia conseguir me mover. E aí eu entrei nesse Glassdoor pra saber, pô, qual é o meu nível agora? Eu, na época, era pleno. Como é que funciona? Você é júnior, pleno ou sênior, né? E isso à medida dos níveis de experiência. Só que eu queria pular de pleno para sênior rápido. Eu precisava ser rápido. Eu não tinha todo o tempo necessário para você amadurecer profissionalmente e virar sênior. Não tinha. Eu tinha que entender como é que era o jogo para pular logo para sênior e poder ganhar mais, tá? E aí, por que eu queria virar sênior? Quando eu entrei nessa página da Glassdoor, eu fui ver quanto um designer de experiência do usuário, que é um UX designer, que é o meu emprego, ganhava. Quanto que ele ganhava? Pleno e sênior. Aí eu vi pleno. Pô, realmente é o tanto que eu ganho. Tô ganhando 4.500. Quanto ganhava um sênior? Tava entre 6.500 até passar de 12 mil reais por mês. 13, 14. Eu falei, caraca, então tem um plano aqui que eu posso seguir. Eu tenho que encurtar esse tempo, encurtar esse prazo. O que eu fazia, mano? Presta atenção. Chegava lá no LinkedIn. LinkedIn é uma plataforma de empregos. E eu colocava lá na parte de vagas. Senior UX Designer, né? Designer de experiência do usuário sênior. E ia ver o que eles pediam nas vagas. Então lá, tava, tem que saber essa ferramenta, tem que dominar isso, isso e isso, a técnica é essa e essa e essa. O que eu comecei a fazer? Peguei todos esses descritivos de vaga e criei um plano de estudos, mano. De um jeito meio porcalhão, porque eu nunca fui muito de estudar de maneira organizada, que nem essa galera de concurso. Pô, se eu fosse assim, eu ia estar muito mais longe. Mas eu nunca fui esse cara, sacou? Então, assim, eu nunca soube sentar a bunda na cadeira e, velho, eu vou estudar esse plano com o método Pomodoro, não. Eu olhava assim, é pra aprender o quê? Eu só levantava depois de aprender, pô. Então, várias vezes, eu comecei a virar noite. Essa minha olheira aqui, ó, veio por causa disso. Porque eu sento a bunda na cadeira e vou estudar até aprender, sem plano estratégico. Se você é uma pessoa de estudos, você vai ter um resultado muito melhor. Então, foi assim, eu fui aprendendo as paradas e à medida com que de fato fui dominando aquilo que um sênior designer fazia, eu fui começando a adicionar no meu currículo. Beleza? E aí, fazendo esse tipo de coisa, eu também fui entender como esses sêniors se comportavam. Comecei a conversar com muita gente que já era sênior, já tava no nível foda e tal. E fiz amizade. Sempre fui um cara muito, assim, de boas relações, sabe? Sempre fui muito bom de fazer contato e tal. E aí, nessa época que eu trabalhava nessa agência, trocando ideia com os caras e tal, um brother meu me mandou mensagem falando, Yuri, tô precisando de um cara aqui na empresa. Ele trabalhava numa multinacional. Uma das maiores do mundo, né? De tecnologia. Ele falou, cara, eu tô precisando de um cara aqui que tem o teu perfil. Mas são duas vagas. Uma vaga é pra você ir pra um dos maiores bancos do país. E outro é pra você trabalhar comigo, mas você vai viajar bastante. Você vai ser pai, eu indico pra que você vá pro banco, beleza? Te indico lá pro banco, você faz o processo seletivo deles, que é rápido, e você vai passar com certeza. E aí, por conta desse contato, desse networking, que sempre foi um ponto, e vocês vão ver nos vídeos anteriores aqui do canal, que eu bato muito na tecla, tem que ter contato. Tem que ter contato. Porque se você não tiver contato, você vai crescer de uma maneira muito devagar na sua carreira. Você não vai dar os saltos. Os saltos normalmente são de pessoas que te colocam em lugares melhores, tá? E eu tava nessa empresa, saí e fui lá pro Banco do Brasil. Beleza? Entrei no Banco do Brasil, o salário era R$6.500, se não me engano. Não, R$6.800. Eu tava ganhando 4.500, era 6.800 mais benefícios. Então, assim, plano de saúde pra toda a família, vale da casa do caralho, um bocado de... Mano, muita coisa mesmo, tá? Então, já melhorou bastante o nosso padrão de vida, nosso padrão financeiro. E aí, eu tinha em mente que precisava ainda ganhar mais, sabe? Lá no Banco do Brasil. Porque eu vi que era um ambiente que dava pra ter um crescimento, dava pra ter boas relações, comecei a fazer excelentes contatos, tá? Que são amigos meus até hoje. E aí, eu comecei a ver assim, cara, o que eu tenho que fazer aqui dentro pra poder ganhar mais? Tá? Porque eu tinha uma meta específica que não era bem dobrar, mas era chegar ali perto da dobra, digamos assim. E aí, o que eu fiz? Eu comecei a me comportar lá dentro como uma pessoa que não pudesse ser substituível em momentos específicos. Ou seja, tem muita gente que faz o trabalho para ser substituível, né? Tipo assim, Yuri, deixa tudo no jeito para que outra pessoa consiga executar. E aí que foi um macete para mim. Eu fazia tudo de uma forma que tinha que ter o Yuri envolvido.
tinha que ter o Yuri envolvido. Simplesmente. Por quê? Primeiro, porque ia me grudar dentro daquele emprego, daquele trabalho. Se você estiver ouvindo as crianças gritando, gente, os meus dois filhos brincando na sala, tá? E aí o que acontece? Eu tinha que me colar naquele emprego. Ou seja, assim, caraca, velho, o Yuri não pode sair daqui de jeito nenhum. Tinha que criar esse sentimento neles. E outra coisa, ao criar esse sentimento, eu tinha que ter poder de barganha o suficiente, a partir de resultados e números, né? Fazer a empresa ganhar mais, a partir do meu trabalho, para poder chegar neles lá e fazer uma proposta de aumento salarial. Beleza? E aí, como é que eu fiz? Eu comecei a pegar uma série de trabalhos e eu apresentava como ninguém, irmão. Entregava a parada num nível muito top, a galera começava a ganhar mais por causa disso. Eu facilitava o trabalho das pessoas que eu sabia que eram pessoas-chave lá dentro da empresa. Então, assim, tinha um chefe meu ou um parceiro de trabalho que tinha mais influência. Meu irmão, eu simplesmente chegava pra ele e falava assim, me passa teu trampo aí, mano. Não, fica de boa, passa teu trampo aí, deixa que eu resolvo pra tu. Sacou? Esse joguinho estratégico pra fazer com que você seja melhor percebido dentro da empresa. Comecei a fazer esse jogo. Só que sem puxa-saquismo. Deu pra entender? Mas sabendo de fato se relacionar com as pessoas. Comecei a fazer esses trabalhos e tal, até o ponto dos principais projetos lá da equipe terem que passar por mim. Eles precisavam passar por mim. E as pessoas gostavam de passar por mim pelo trabalho, por causa da minha qualidade profissional mesmo. Então entenda que eu precisei me qualificar e ter uma postura de um sênior. Deu pra entender? E aí, quando eu entrei, eu já entrei como sênior, só que ganhava 6.800, como eu falei pra vocês. E eu precisava melhorar, tá? E aí, o que acontece? Isso num prazo de 4 meses. 4, 5 meses, tá? Quando deu 4, 5 meses ali, eu cheguei e falei assim, cara, eu preciso ir agora pra uma outra oportunidade. Coloquei na minha cabeça, né? Porque eu achava que só dava pra ganhar dinheiro ganhando bem se você mudasse de emprego pro outro. Só que eu falei assim, velho, eu acho que tem uma abertura aqui legal. Porque o nosso contrato ele é de longo prazo, né? E ele sempre vai sendo renovado. O que eu tenho que fazer? Cheguei no cara e falei assim, ó, no meu líder, cara, recebi uma proposta aí, velho. No momento que eles precisavam muito de mim. Esse é o ponto interessante. E esse é o jogo corporativo. Fazer com que a empresa precise de você. Cheguei pra eles e falei assim, cara, recebi uma proposta que foi uma proposta que mexeu comigo, cara. Aí ele chegou assim, é mesmo, mano? Quanto é que foi, assim? Os caras chegaram num valor legal? Falei, pô, mano, chegaram num valor legal, velho. Chegaram, cara. E assim, eu tô precisando muito, pô. Meu filho aí tá pra nascer e tal. Ele falou, não, quanto é que foi, pô? Eu falei, cara, foi... eles chegaram até uns 8.500 e tal. Aí ele, putz, 8.500, Yuri? Eu falei, 8.500, irmão. Aí ele, velho... Pera aí, vou ver o que eu consigo pra você. Aí foi lá, papo vai, papo vem, papo vai, papo vem. Quando chegou, passou dos 8.800 mais os benefícios, entendeu? Então... Só quando 8.800, eu tô falando assim, o contrato 8.800, benefícios, mais uma porrada de coisa. Então, se a gente for contabilizar, já passava dos 10, sacou? Só de benefício, com salário, a porra toda. Então, essa mudança estratégica que eu fiz, tem alguns pontos-chave que eu acho que dá pra gente tirar uma boa lição aqui. Primeira coisa, fazer com que a empresa dependa de você, cara. Você tem que entender que se você vê que a empresa não consegue te fornecer nada, saiba que você tem que ir pra uma outra oportunidade sem largar essa oportunidade aqui. Se você tá com um trabalho que paga você bem, mas você vê que não tem crescimento, tenta arrumar uma outra coisa, tá? Nossa, dá uma barulheira aqui, velho. Tenta arrumar uma outra coisa enquanto você tá nesse trabalho para que você pule pro outro sem precisar ficar desempregado. Esse é um ponto principal aqui. Agora, se você percebe que tem brecha de ganhar mais, tem como você ganhar mais, você tem que manipular a situação a seu favor. Me desculpe, mas a palavra é essa. Manipule a situação a seu favor. Faça com que os principais trabalhos passem por você. Faça com que as pessoas sintam afeto profundo por você. Tipo, tenham uma amizade mesmo assim por você, tá? Que saia do âmbito só profissional, da rotina do trabalho. Chama a galera pra tomar uma cervejinha, pra fazer alguma coisa assim, não sei o que você gosta de fazer, mas tem uma relação de amizade com as pessoas. Você tendo essa relação de amizade com as pessoas, vai fazer com que você se sinta mais solidificado dentro da empresa. Ou seja, as pessoas vão lamentar em pensar de você sair. Você fazendo isso, vai fazer também com que o teu trabalho seja mais visto. E você tem que juntar o máximo de coisas para depender de você. Quanto mais as coisas dependerem de você, melhor. Beleza? Ah, Yuri, mas eu não acho isso certo. Ah, mas... Então tudo bem, continua ganhando quanto você ganha. Tá tudo certo. Mas o jogo corporativo, ele é o jogo da dependência. As pessoas não podem imaginar que você vai sair do teu cargo. Principalmente seu chefe. Né? Ele tem que manter você da melhor forma. E aí foi quando eu fiz a movimentação necessária. Que é entender o momento também da empresa e que tinha brecha para poder ganhar mais. Se você vê que não vai ganhar mais, que não tem brecha... E aí, você pode também fazer aquela barganha do, pô, o outro lugar ele tá pagando e tal. Se o outro lugar
realmente estiver oferecendo uma coisa melhor, eu não digo pra você mentir, tá? De que tem um lugar fictício. Não. Vai atrás de outro trampo mesmo. Não tem problema não. Passa no processo seletivo e fala, cara, estão oferecendo X. E aí você vai ter poder de barganha. E sem medo. Esse é o ponto principal. Deixa eu frisar isso aqui pra você. Se você for fazer esse jogo de salário e tudo mais com medo, você já perdeu. Tá? Você já perdeu. Então por isso que eu falei pra você, vai atrás de uma outra oportunidade e quando tiver outra oportunidade aqui na mão, você chega pro cara e fala assim, ó, me fizeram tal proposta aí, cara, mas assim, eu quero ficar aqui porque eu gosto de ficar aqui. Beleza? Mas o que você consegue pra mim? Eu quero falar assim, não dá. Beleza, aí você sai de uma oportunidade e vai pra outra. Mas você entende que todo é um jogo de postura e mentalidade? Se você for com a postura de que você vai perder, você já perdeu. Beleza? Então, foi basicamente assim que em 6 meses eu dobrei o meu salário. Eu abri o jogo aqui com você, se eu tiver esquecido alguma coisa aqui, comenta algum ponto assim que você às vezes sentiu falta na história, que eu pudesse detalhar mais, que aí eu posso detalhar. Mas como não tem roteiro o vídeo, e foi na tora aqui, foi basicamente isso que aconteceu mesmo. Foram mudanças pensadas de maneira estratégica. Lembra, networking fez toda a diferença pra mim. Além do networking fazer toda a diferença, minha postura em relação à parada de querer aprender, de ter uma meta e saber o que estão pedindo nessa meta, a nível de emprego, a nível e tudo mais, essa postura que eu tive proativa de correr atrás antes fez toda a diferença. E que realmente melhor me posicionou no mercado e fez com que eu tivesse boas oportunidades, tá? Então, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Eu espero não ter ficado muito prolixo na explicação, mas foi basicamente tudo isso que eu fiz, beleza? E aí, caso você queira trocar uma ideiazinha a mais, @Insta do Yuri, eu vou deixar aqui na descrição. E caso você tenha vontade de também trabalhar com tecnologia, assim como eu tenho um curso, eu tenho um treino para você que quer sair do completo zero até chegar lá, pô, numa área muito mais braba, pai e tudo mais, ganhando bem, trabalhando de casa. Com o meu trabalho, já tem mais de 8 anos, eu acho, trabalho de casa. Beleza? Tamo junto, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e amanhã tem vídeo novo.